Uai, vamos lá. Vou começar contando assim, né? Eu me entendo como montanhista, cara, desde o dia que eu comecei a andar, né? Na verdade, eu acho que montanhismo é um termo genérico para todo mundo que ama as montanhas, né? E exerce alguma atividade de lazer de forma consciente nelas. Nesse negócio assim de montanha, só quem sobe no topo, eu não concordo com isso, não. Né? Para mim, montanhista é o cara que corre, o cara que faz trekking, que escala, que voa de parapente, que desce de rafting, mountain bike, tudo isso. Né? Então, assim, eu sou natural de Belo Horizonte, só que eu cresci num condomínio próximo a Nova Lima. A minha casa era assim, a um quarteirão da Mata do Jambreiro, que é essa mata que tem logo atrás da Serra do Curral. Então, desde que eu comecei a andar, eu ficava muito livre no condomínio e eu brincava na Mata do Jambreiro. Era jogar pedrinha no riacho, era explorar a mata, subir as montanhas, né? Então, assim, eu me considero um montanhista desde sempre, né? Então, eu lembro, assim, quando eu era novinho ainda, com 10 anos de idade, eu subia as montanhas, assim, próximas a BH e acampava, e meu pai ficava de casa, manda com aquelas canetas a laser apontando para a barraca, e eu apontava o laser de volta na casa dele para falar que estava tudo bem, sacou? Então, assim, desde sempre eu gostei dessa coisa de natureza, principalmente estar perto das montanhas. Aí, com o tempo, hum, Não, aí com o tempo, né, a gente vai desenvolvendo o gosto cada vez mais. E eu lembro exatamente, cara, em 96, eu peguei uma revista Veja que tinha aquela reportagem sobre a tragédia no Everest de 96, né, que morreram os alpinistas. E o que me marcou foi olhar as fotos e ver aquele céu azul, velho, um céu azul completamente diferente do que a gente é acostumado, era muito azul e ver também a foto dos cadáveres e tal. E aquilo ficou na minha cabeça de uma forma que eu apaixonei. Tudo que era em relação à montanha eu consumia. Né? Todas as notícias, reportagens, procurava em enciclopédia, sabia a altitude de todas as montanhas. Assim, eu falava Everest, eu falava altitude, K2, eu falava altitude. Isso eu tinha 12 anos de idade. Né? E aos pouquinhos eu fui cada vez empolgando mais, né? Meus amigos também, comecei a escalar com um primo meu, e aí numa vez a gente estava na Serra do Cipó, mais precisamente na pedreira da Serra do Cipó, fazendo um boulder lá e tal, e eu caí, tive uma fratura exposta no tornozelo. Com essa fratura exposta, eu tive que fazer duas cirurgias. Meu pai ficou muito nervoso na época, né? Antes disso, até a gente ia junto para as montanhas, ir para o Pico da Bandeira e etc. Mas nessa hora, meu pai falou assim: Rafael, não quero mais ouvir a palavra montanha aqui em casa. Então, assim, aquilo foi muito frustrante, né? Eu me distanciei um pouco das montanhas, né? Eu praticava taekwondo e isso frustrou um pouco, porque eu participava, assim, em alto nível de competição e tal. E por conta das cirurgias, do afastamento, eu acabei ficando um tempo longe do taekwondo e sendo obrigado também a ficar longe das montanhas. Né? E aí, depois, com o tempo, eu entrei na faculdade de medicina, formei, fui fazer residência e à medida que eu fui tendo assim uma independência financeira, eu comecei a novamente me aproximar das montanhas, que era o que eu sempre gostei. E fiz algumas coisas muito bacanas. Fui lá para a Bósnia, né, escalei a maior montanha da Bósnia. Se bobear, eu devo ter sido o primeiro e o único brasileiro que foi lá. Não sei. Caramba, Né? velho. Essa montanha era engraçada, cara, que ela não era assim nada tecnicamente difícil, mas ela era cheia de mina terrestre, sacou? Que beleza, hein? Então assim, eu contratei um guia e começava numa florestinha assim, depois viravam umas rochas e viravam um glaciar e tal. Só que na florestinha o guia de repente virou e falou assim: Rafael, me chamaram na verdade de Brasília Jaguar. Brasília Jaguar, ó, não mexe não que eu perdi a trilha, vou procurar. Eu fiquei lá quietinho, velho, só esperando assim, nossa, cara, se esse guia errar e explodir, pisar numa mina terrestre, explodir aqui, eu tô fudido, né? Como é que eu saio daqui? Acabou que ele achou e nós voltamos, fomos das montanhas lá, escalamos pro topo, foi massa pra caramba. E aí continuei fazendo coisas, fui várias vezes para Serra dos Órgãos, Itatiaia, escalei o Dedo de Deus, e fui fazer uma trip, velho, pro Equador para escalar três vulcões, sendo o último o Cotopaxi. Né? Isso era em 2013.
era época de residência, eu estudava muito, estava acima do peso, né, com preparo físico ruim e tal. E eu escalei as duas montanhas antes, né, o Passo Ochoa e o Iliniza Norte. E no segundo dia de escalada do Cotopaxi, a gente, assim, eu tava me sentindo super bem, feliz pra caramba de estar ali realizando um sonho, mas, assim, faltando, assim, até pouco pro cume, eu tava andando bem devagar. E o guia toda hora puxava a minha corda, a gente escalando com o piolê, ele puxava a minha corda e falava, anda, anda, e eu andando devagar. Eu falei, pô, tô indo, cara. Porque, não, você tá muito devagar, você tá muito devagar. Até uma hora que a gente parou num platô de neve e ele virou e falou assim, Rafael, você tá muito devagar, cara. Do jeito que você tá, a gente vai ter problema lá no cume. Eu acho melhor a gente descer. E eu fiquei assim, nossa, será? Vai descer? Pô, maior sonho meu, eu tô aqui, tô me sentindo bem, não tô tendo dor de cabeça nem nada. Ele falou assim, não, vamos descer. Você não está preparado para continuar. Se continuar, vai ter problema. E aí, assim, na hora que eu resolvi descer, né, que ele me convenceu a descer, na mesma hora, cara, minha força acabou. Então, assim, eu me arrastei montanha abaixo, quase caí várias vezes, ele até me segurava na corda, assim, foi super frustrante. E ele virou para mim e falou assim, cara, você até é bom de aclimatar e tal, mas você tem que melhorar aí seu físico para você curtir as montanhas, porque desse jeito você não vai conseguir fazer o que você quer. Aí eu perguntava, e o que, que você indica? O que, que você orienta? Ele falou, ah, vai pedalar, mountain bike. Ah, beleza. Aí voltei para o Brasil e comecei a pedalar. Cheguei a pedalar aí com o Silas, que trabalha com você aí algumas vezes. Silas está aqui na frente, aqui, ó. O Silas tá aí fazendo bagunça aí. Né, a gente chegou a pedalar junto porque ele é amigo da minha prima, que me levava. E aí, só que pedalar dá um trabalho, né? Você tem que tirar a roda da bicicleta, botar no carro e tal. Então eu não estava fazendo assim com a frequência que eu queria fazer. Até que um dia eu fui com minha namorada, que é minha atual esposa, nós fomos para Tiradentes, para fazer um passeio assim romântico, comemorar alguma coisa. E por coincidência estava acontecendo o X-Terra lá, X-Terra Tiradentes. Aí a gente olhando, eu achando bacana que tanto de coisa, todo mundo, né, que tanto de esportista envolvido e tal. E à noite foi a chegada dos 50K. E aí nós fomos lá ver a chegada e eu nunca imaginei isso foi em 2015. Eu nunca imaginei que alguém corria 50K, ainda mais as montanhas. Então, na hora que eu vi aquela galera chegando, eu falei assim, tô equipado, né, com mochila e tal. Eu falei assim, velho, é exatamente isso aí que eu quero fazer. E aí eu fiquei vislumbrado, né, comecei a pesquisar tudo e foi a partir desse ponto, então, que eu resolvi começar a correr. Sim. Cara, vamos começar falando então. Eu vou apresentar aqui algumas fotos para o pessoal e aí você vai comentando sobre essas fotos aí. Vamos começar falando aqui das ultramaratonas que você participou, não todas, né? A gente selecionou algumas aqui. O Rafa me mandou algumas fotos, então vou apresentar essas fotos e o Rafa vai comentando. Vamos começar com a Ultra Fiord Patagônia. Isso, Primeiramente, cara, assim, tudo isso são montanhas gigantescas, né, ao redor do mundo e eu treinei aqui em Belo Horizonte, né, e Belo Horizonte é um lugar propício para tudo, né. Então, a Ultra Fiord, ela me marcou muito. Essa foto, particularmente, ela não é da Ultra Fiord, da primeira que eu fui. Então, eu comecei a correr em 2015. Em 2016, eu tinha menos de um ano de corrida e me inscrevi para a Ultra Fiord, os 30 quilômetros. Tá? Eu estava começando ainda. Essa foto aí de 2019, na verdade, foi a vez que eu voltei para a Ultra Fiord, mas ela é uma foto, é uma prova linda que me marcou muito. O que aconteceu? Essa prova, ela, igual a toda montanha, a gente depende da montanha, depende da natureza. A gente só corre, só escala a montanha se a natureza deixa. Né? Então a gente tem que pedir lá para os deuses das montanhas para deixar, porque senão a gente não vai. E foi o que aconteceu. Em 5 edições dessa prova Ultra Fiord, né, só houveram 2. As outras 3 foram canceladas. E as 2 que eu fui foram canceladas. Né, em 2016, que foi a primeira vez que eu fui para os 30K, tava uma nevasca cabulosa, velho. E aí, na largada, começou aquele rumor que tinha um corredor que estava correndo a 100 milhas, os 170K, que ele tinha falecido.
E aí aquele boato para lá, boato para cá, o ônibus deixa a gente num lugar ermo, no meio do nada, na Patagônia, no sul da Patagônia, aquela nevasca e tal. E aí deixaram a gente largar para fazer os 30 quilômetros, mas no quilômetro 16 pararam e falaram, ninguém mais passa daqui. E aí que foram, porque descobriram, confirmaram que o corredor era um mexicano, tinha falecido. E aí pararam todo mundo conversando, aquele negócio e tal. E foi a primeira vez que eu tive contato com atletas de nível mais alto, né? Que eu pude vivenciar o trail de uma forma assim, mais da elite, porque eu conheci um corredor lá, o Carlos Magno, do Rio de Janeiro, ele era patrocinado pela The North Face. E eu fui com a hospedagem só para o dia da largada, eu não tinha hospedagem para chegar. Eu ia fazer a prova, depois resolver o que eu ia fazer, porque eu fui para lá um final de semana só. Eu fui na sexta para voltar no domingo, sacou? Aí esse cara ficou amigaço meu, falou, dorme lá no meu hotel lá, cara, porque uma das pessoas que ficaram presas na nevasca, que estavam correndo no dia anterior, era a mulher que estava dividindo o hotel com ele. Falou, a mulher tá presa na montanha por conta da nevasca e você pode dormir aqui. Me ofereceu dormir lá no hotel dele, o hotel massa, pago pela The North Face e tal. Aí fomos na premiação, eu vendo aquele tanto de corredor que eu só via nas revistas, né, uns caras estrangeiros que corriam o Ultra Trail do Mont Blanc, eu vendo lá pessoalmente, esse negócio assim, me marcou e eu fiquei apaixonado com essa prova, a ponto de falar, não, esse eu quero voltar para fazer o 100K e tal. E voltei em 2019, novamente o tempo não permitiu, tempo frio, nevasca, as corredeiras assim, aumentaram de volume assim, demais e levaram as pontes e cancelaram a prova, não corri. Corri o VK, que essa foto aí é o VK é o quilômetro vertical. Em 5 quilômetros você tem que ganhar 1.000 metros de ascensão. E a prova mesmo eu não pude correr, mas me marcou muito. Legal, velho. E essa questão do clima também, né, bicho? Quando a gente fala de montanha, principalmente quando é alta montanha, o clima, a gente tem a previsão do clima, mas nós podemos ser sempre surpreendidos de uma hora para outra e não tem o que fazer, né? Exatamente. E daí a gente pula para a primeira ultra no deserto de Utah. Isso. Nessa época, em 2016, eu estava morando nos Estados Unidos, né? Eu estava terminando a minha especialização em cirurgia da coluna, fui fazer uma parte lá, e eu morava no Colorado, no meio das Montanhas Rochosas. E eu corria muito lá, mas assim, na minha cidade, qualquer trilha que eu pegava, eu estava a 4.000 metros de altitude, a região das mais altas das Rocky Mountains lá do Colorado. Eu falei, eu quero fazer a minha primeira ultra, estou super treinado, mas eu quero fazer uma mais baixo. Aí escolhi essa prova no deserto do Utah, foi meus primeiros 50K. Para quem não sabe, né, ultramaratona é qualquer distância acima dos 42. Mas ficou assim, convencionado que é a partir de, na verdade, 50. 50 para frente é ultra, menos de 50, assim, 46, 47 é erro de marcação, que a gente brinca. E aí fiz minha prova lá, meus primeiros 50K, fiquei super feliz lá. E, cara, lá é um clima mais seco, né? É deserto, né? A gente larga à noite, um frio, 0 grau, e aí durante a prova, de repente, estava lá 36, 37 graus. Mas muito doido, de deserto. Foi a primeira e, na verdade, foi a única vez que eu corri no deserto. Dá vontade de voltar no deserto? Oh, dá, dá demais, velho. Gostei pra caramba. Vou pular para a próxima aqui. Bora. Ultramaratona Rosa, Itália, Suíça. Essa é a ultra do Monte Rosa. Monte Rosa é uma das maiores montanhas dos Alpes, né? Foi a primeira vez que eu tive contato com os Alpes. E assim, realmente o nível, o relevo lá é totalmente diferente. Eu morava nas Montanhas Rochosas, que eram montanhas altas, chegavam a 4.000 metros de altura, só que não eram tão escarpadas quanto as montanhas dos Alpes, né? Então era isso aí que você está vendo, era correndo em greta, agarrado em corrente, super técnico, às vezes descer montanha com a bunda no chão,
E aí eu tava descendo com aquela dificuldade toda, passava um francês correndo por mim, assim, igual uma gazelinha, velho, acostumado a correr. Eu falei assim, nossa, aí que eu tenho que ver, que eu tenho que fazer terreno técnico mesmo, tem que aprender a correr em terreno técnico. Uma prova massa de 100 quilômetros que foi sensacional, maravilhosa. Cara, e aqui a gente vê que tem bastante, como se diz, exposição à altitude, alguns obstáculos, algumas vias ferratas. Ela é mais técnica, né? Exatamente, muito técnica. Era o tempo inteiro, era isso aí, cara. Eram três montanhas, na verdade. Você subia as três. Você subia uma montanha subia 20 quilômetros, descia 20 quilômetros, subia 30, descia 30, e aí até acabar. Eram três montanhas, não tinha plano, não. Sacou? Só montanha, subindo ou descendo pesado. Caramba, cara. Eu vou aproveitar esse gancho de montanha pesada, vou falar um comentário aqui do Carlos Diniz, meu grande amigo. Ele mandou aqui o seguinte, ó, vou jogar na tela aí pra galera ver. Rafa é local legend nas perdidas. Tô sempre tentando chegar ao tempo dele. É uma lenda. Isso é a nova medalhinha do Strava, né? Que é quem tá sempre nas pontas, mas não é não é o primeiro colocado, mas tá sempre nas pontas lá. Legal esse negócio. Cara, é um monstro. Daí a gente pula para Ultra do Mont Blanc, na França. A Ultra do Mont Blanc, cara, é o considerado a Copa do Mundo de corrida de montanha. Foi a última prova que eu fiz ano passado. Né? Eu corri a TDS. Nessa prova, na Ultra do Mont Blanc, existem várias distâncias, sendo que a principal é a Ultra MB, que é a Ultra Trail do Mont Blanc, que são 171 quilômetros. Eu fiz a TDS, que são 145 quilômetros, são as trilhas do Duque de Savoy, que é considerada a prova mais selvagem das provas do Ultra do Mont Blanc. Então foram 145 quilômetros com 9.200 metros de desnível positivo, ou seja, subi mais do que o Everest saindo do nível do mar. Caramba. E eu gastei 36 horas. O doido dessa prova, que eu fiz 36 horas, e tem uma hora que eu estava alucinando total. Eu estava vendo tudo déjà vu, eu vi uma curvinha, eu sabia o que ia ter depois da curva, eu chegava lá, tinha mesmo, sacou? Depois eu conversando com um amigo meu que fez uma outra prova e falou que teve uma alucinação assim, bem semelhante a essa. E o legal foi quando eu estava assim, com 30 e poucas horas, eu estava passando, vendo o Mont Blanc assim, à minha direita, tinha um glaciar gigante, deu um barulhão, velho. E aí todo mundo parou para olhar, tinha um glaciar tinha cedido, né, como uma avalanche. Só que eu tava tão cansado, velho, que eu olhei e falei assim, nem uma avalanche, tá? Continuei indo, não tava nem querendo saber de avalanche, eu queria terminar a prova logo. E eu tive até uma fratura de estresse, eu fiz os últimos 20 quilômetros em assim, 8 horas, arrastando de dor, mas consegui completar e foi até hoje minha prova mais legal. Minha primeira temporada lá em Chamonix, e espero voltar ainda várias vezes, porque vale muito a pena. Todo mundo que corre na montanha sonha ir para a Ultra do Mont Blanc. Cara, Mont Blanc, mas você não vai no cume, é lógico. Você deve fazer um circuito ali que circunda ele. Exato. A corrida de montanha, você não necessariamente vai no cume das montanhas, né? Existem vários tipos de trail, né? Existe as corridas de VK, que é o quilômetro vertical, que você chega às vezes no topo da montanha. Existe o skyrunning, que você muitas vezes chega no topo da montanha. As ultras não, né? No caso da ultra do Mont Blanc, a gente circunda o Mont Blanc, só que assim, subindo e descendo as montanhas. Você vai, sobe, tá em 1.000 metros de altitude, sobe a 2.700, desce, sobe, faz isso várias vezes. Então, assim, na somatória da altimetria, só do desnível positivo dessa prova que eu fiz, era 9.200 metros de ganho. Né? O Mont Blanc tem 4.800 e pouquinho de altitude. Então você subiu o Mont Blanc 2 vezes, vamos dizer assim, saindo da altitude zero, né? Seria como se você tivesse alcançado a altitude do Mont Blanc 2 vezes. Exato, exatamente isso aí.